Olá, meus irmãos do Ministério Grão de Mostarda. Bom dia, com grande alegria, nós estamos juntos nesta manhã para celebrarmos o nome de Jesus. Ainda assim, virtualmente. Melhor seria se estivéssemos juntos presencialmente, mas há um propósito do Senhor para isso. A vontade dele está se cumprindo nas nossas vidas e nós temos que confiar nele, esperar e descansar nele. Vamos juntos relembrar o que ele tem feito e ainda vai fazer muito mais em nossa vida, através da leitura do Salmo 40. Oração para livramento. Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu, quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. São muitas, Senhor Deus meu, as maravilhas que tem operado e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Sacrifícios e ofertas não quiseste, abriste os meus ouvidos, holocaustos e ofertas pelo pecado não quereres. Então eu disse, eis, aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, agrada-me fazer a tua vontade, Deus meu. Dentro do meu coração está a tua lei. Proclamei as boas novas de justiça, na grande congregação jamais cerrei os lábios, tu sabes, Senhor. Não ocultei no coração a tua justiça, proclamei a tua fidelidade e a tua salvação não escondi da grande congregação, a tua graça e a tua verdade. Não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias. Guardem-me sempre a tua graça e a tua verdade. Vejamos juntos a importância que Deus nos traz de resgatarmos aquilo que Ele fez pelas nossas vidas. Ele nos resgatou para que nesse tempo de dificuldade nós pudéssemos lembrar que Ele não nos trouxe até aqui para ficarmos parados, mas sim para irmos adiante, para trabalhar por Ele, para lutar por vidas, por famílias. E essa pandemia, esse vírus não vai nos parar. Nós vamos seguir fortes, como um exército na linha de frente, batalhando uns pelos outros. Ele nos deu esse espírito congregacional e assim nós vamos seguir com muita força. Vamos orar juntos nesta manhã? Senhor nosso Deus, Pai amado, Pai de misericórdia, nós reconhecemos, Senhor, a Tua soberania nas nossas vidas, Pai. Reconhecemos que necessitamos de Ti, Senhor, em todos os momentos. Pai amado, pedimos perdão pelos nossos erros, pelas nossas falhas, Senhor. Pai, nessa manhã, nós entregamos nossa vida, a nossa casa, a nossa família, Senhor. Que o Senhor esteja nos guardando, nos protegendo, Pai, nos livrando de todo mal, Senhor Jesus. Pai, guarda cada um que está assistindo conosco, Pai, cada família, cada casa, Senhor. Pai, traz o livramento, Senhor, que cada um precisa. Pai, sonda os corações, Senhor, cada necessidade dos Teus filhos que estão junto de Ti agora, Pai. Que o Senhor esteja realizando, Pai, prodígios, milagres na casa de cada um, Senhor. Pai, aqueles que estão enfermos, que estão doentes, que o Senhor esteja colocando a sua mão, Pai amado. Cura, Senhor, liberta, Pai. Pai, cura o nosso país, Senhor. Liberta-nos, Senhor, dessa doença, Pai amado. Guarda cada um de nós, Senhor Jesus. Pai, que nessa manhã nós estejamos perto de Ti, Pai. Que a gente consiga sentir a Tua presença.
Que a palavra do pastor Irã, Pai, chegue aos nossos corações e encontre terra fértil, Senhor Jesus. Nós necessitamos estar perto de Ti, Senhor. Não nos abandone, Pai amado. Por mais que a gente erre, por mais que a gente esteja fraco, Senhor, que o Senhor esteja nos fortalecendo, Pai amado, que o Senhor esteja junto conosco nesse momento. Pai, nós vamos conseguir porque o Senhor está junto conosco. Nós vamos nos manter firme, Pai. Não deixe que nos desviemos nem para a direita nem para a esquerda, Pai, mas que o Senhor seja o centro da nossa vida, Pai amado, a direção para onde nós queremos seguir, Senhor. Pai, que nessa manhã nós estejamos rendidos aos seus pés, Pai, e que o Senhor fale aos nossos corações. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Romanos 14:17. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Nós declaramos as bênçãos do Senhor, essas bênçãos sobre a sua casa. Declaramos essas bênçãos sobre a sua família, sobre a nossa nação, em nome de Jesus. No trono de glória, reina sobre nós. O universo é sustentado pelo teu poder. O firmamento anuncia tuas obras, e os céus declaram tua glória, Senhor. Só tu és Deus. Sem linguagem, sem som, palavras por toda a terra se faz ouvir. Grande é o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Sim, forte e poderoso nas batalhas, Senhor dos exércitos, Rei da glória. Reina sobre todos, reina sobre nós. Sobre nós, o universo é sustentado pelo teu poder. O firmamento anuncia tuas obras, e os céus declaram tua glória, Senhor. Só tu és Deus. Sem imagem, sem som, palavras por toda a terra se faz ouvir. Grande é o Senhor,
sobre nós o teu reino, seja feita tua vontade na terra. Venha sobre nós o teu reino, seja feita tua vontade na terra. Venha sobre nós o teu reino, seja feita tua vontade na terra, como nos céus, como nos céus. Venha sobre nós o teu reino, seja feita tua vontade na terra. Venha sobre nós o teu reino, seja feita tua vontade na terra. Venha sobre nós o teu reino, seja feita tua vontade na terra, como nos céus, como nos céus, como nos céus, como nos céus. O trono do nosso Deus é para sempre. Esse reino de justiça, de paz e alegria é para sempre. Nós não tememos o reinado do nosso Deus. Nós não tememos porque sabemos que Ele é bom. A sua misericórdia dura para sempre. Suas misericórdias se renovam toda manhã. A cada dia, as misericórdias do Senhor se renovam sobre a sua vida. Essa é a causa de nós não sermos consumidos. O amor dEle, a sua bondade estão sobre as nossas vidas.
estará para sempre em meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, meu socorro e vitória estão em Deus. Bendirei ao Senhor em todo tempo, o seu louvor estará para sempre em meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, meu socorro e vitória estão em Deus. Engrandecer ao Senhor comigo, levantemos o seu nome, a nossa bandeira, nosso refúgio e fortaleza. Ele é o nosso abrigo. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia, que nele confia. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia, que nele confia. O Senhor é bom, Ele é. O Senhor é bom. Em todo tempo o Senhor é bom. O Senhor é bom. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Em todo tempo o Senhor é bom. Declara aí, vamos lá. O Senhor é bom, Ele é. Em todo tempo o Senhor é bom. O Senhor é bom. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Em todo tempo o Senhor é bom. Em todo tempo o Senhor é bom. O Senhor é bom. O Senhor é bom, Ele é. O Senhor é bom. Em todo tempo o Senhor é bom. O Senhor é bom. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Em todo tempo o Senhor é bom. O Senhor é bom. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Em todo tempo o Senhor é bom. O Senhor é bom. Sim, Senhor, nosso baluarte, nossa fortaleza, aquele em quem confiamos, esperamos, porque sabemos que em todo tempo o Senhor é bom. Estamos guardados no Senhor, Deus. Estamos guardados. O Senhor é o nosso refúgio.
Em tua graça eu descanso. Tu és a minha rocha, és a minha fortaleza, és a minha torre forte, és socorro na tribulação, és minha segurança, és a minha proteção. Estou seguro em tuas mãos, tu és a minha salvação, Senhor. Em tua graça eu descanso. Tu és a minha rocha, és a minha fortaleza, és a minha torre forte, és socorro na tribulação, és minha segurança, és a minha proteção. Estou seguro em tuas mãos, tu és a minha salvação, Senhor. Altíssimo. A sombra do Senhor onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus e mais, meu refúgio, minha fortaleza, meu baluarte, Deus meu em quem confio, Deus meu em quem confio. Tu és meu Deus em quem confio. Em teus braços eu me lanço, em tua graça eu descanso, Senhor.
no Senhor. Confiamos em Tua bondade, Senhor. Confiamos, ó Deus, em Tua fidelidade, Senhor. O Senhor não falha. Confiamos em Ti, Jesus. Confiamos em Ti, Jesus. Confiamos, ó Senhor amado. Esperamos, ó Deus, em Tua mão poderosa, Senhor, que nos livra, Senhor. Aleluia. Aleluia. Amém. Neste momento, vamos falar de dízimos e ofertas. É uma maneira muito especial de mantermos os nossos corações como irmãos, ligados uns aos outros. Vamos ler juntos o texto de Colossenses 3, versículos 16 e 17. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Amém. Podemos observar, ver com bastante ênfase a palavra ação no versículo 17. A ação de dizimarmos e ofertarmos é uma maneira genuína de cuidarmos uns dos outros, verdadeira, uma maneira carinhosa de cuidarmos uns dos outros, também de cuidarmos do nosso ministério, das ações do nosso ministério, das obras do nosso ministério, que não são locais, elas se expandem pelo mundo afora. E com essa ação, nós vamos, neste momento, unir os nossos corações com os irmãos, nas suas casas, também com o ministério, levando todo o nosso amor para o depósito que poderá ser feito nas contas, cada um da sua congregação. Aqui vai aparecer a congregação do Sudoeste, a conta abaixo. Faça isso de todo o seu amor. Deus, leva a provisão para cada um de nós, Pai. Abençoe as nossas famílias, as nossas finanças, Deus. O nosso trabalho, tudo que fizermos, Pai, seja sustentado pelo Senhor, para que possamos juntos, Deus, agir em favor da Tua obra, da Tua vontade. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bom dia a todos, com a nossa saudação, em nome e por aquele que nos ama, a Jesus Cristo, o Filho de Deus.
Nessas últimas semanas, tenho estado aqui para falar sobre alguns temas relacionados à família. E hoje quero voltar ao assunto, lendo inicialmente com vocês em Êxodo capítulo 20, versículo 12, que diz assim: honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então eu quero falar nesta manhã de domingo, com a graça de Deus, esperando que todos vocês aí nos seus lares sejam enriquecidos, abençoados e fortalecidos pela palavra de Deus. Quero falar sobre honra aos pais e quero estender o nosso pensamento e a nossa abordagem, além do pai e da mãe propriamente ditos. Quero estender o nosso pensamento à honra ao sogro e à sogra. Até em algumas culturas, a palavra sogro é pai na lei e a sogra é mãe na lei. Tal a importância que eles dão a esta relação familiar. Então, a nossa honra é o pai, é a mãe, é ao sogro, é a sogra. Também a Bíblia é clara em dizer de forma genérica que a quem honra, honra. E nada mais justo do que honrar pai, mãe, sogro e sogra. E eu tenho experiência própria, eu e Neuza, porque de um lado da nossa casa mora um genro e uma filha nossa. E do outro lado mora uma nora e um filho nosso. Já fui questionado uma vez, perguntaram para mim, e dá certo morar todo mundo assim perto? E eu disse: nós estamos ensaiando, porque no futuro vamos morar mais perto ainda. Não nas mansões Abraão, mas nas mansões celestiais. Tem que dar certo aqui. Genro e sogros, noras e sogros, tem que dar certo aqui, porque somos povo de Deus. E a palavra do Senhor diz: honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Nós temos aqui, em Êxodo capítulo 20, a lista dos 10 mandamentos. E é interessante que há uma divisão natural nestes 10 mandamentos. Do mandamento número 1 até o número 4, trata-se de relação do ser humano para com Deus. E do 5º mandamento em diante fala da relação entre as pessoas, sendo que o 5º mandamento trata da honra aos pais. O 5º mandamento trata de uma relação de família. A família é a primeira instituição criada por Deus e é o fundamento para a sociedade em geral. A família é formada por uma equipe constituída de pai, mãe e filhos. E no caso em que nós estamos tratando
inclui o sogro e a sogra, inclui o genro e a nora. A função orgânica principal dos pais é gerar e criar seus filhos. E a função orgânica principal dos filhos é honrar os seus pais e os seus sogros. Entretanto, duas situações preocupantes na família em nossos dias. Primeiro, a crescente perda da autoridade dos pais. Tudo se tornou muito comum. E eu tenho observado que até entre nós, povo de Deus, tem havido uma certa desvalorização no tratamento de genros e noras para com seu sogro e sua sogra. Tratam muito de igual para igual. E nós devemos lembrar que o sogro e a sogra são como pais para seus genros e suas noras. Outro problema que tem acontecido em nossos dias é o crescente desrespeito aos pais por parte de filhos. Enquanto a autoridade dos pais declina, o desrespeito para com os pais aumenta. Há uma nítida relação de causa e efeito entre as duas situações. A falta de autoridade conduz à falta de respeito, e a falta de respeito leva os pais a abdicarem de seu posto de autoridade. Além disto, existem dois elementos externos que contribuem para essa situação. Um deles é a influência da mídia, que dá ênfase exagerada nos privilégios da criança. A criança hoje, já nasce como sendo um pequeno rei dentro de suas casas. A festa do primeiro aniversário da criança é maior do que a festa de casamento dos seus próprios pais. A criança hoje não tem senso de necessidade, porque lhe sobra tudo o que ela deseja. Outro problema são os chamados direitos internacionais, que dá ênfase demais à criança. E também aquilo que a mídia faz, trazendo importância exagerada para as crianças. E ainda existem outros poderes invisíveis que dominam a sociedade. São poderes controladores, fortalezas, potestades espirituais, como descreve o texto de Efésios, que diz assim: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, e sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, além das coisas seculares que atrapalham o andamento da família, há também os poderes espirituais que batalham para destruir os relacionamentos familiares. Qual é o significado de honra? Porque o nosso tema nesta manhã é: honra a teu pai e a tua mãe. Qual é o significado de honra? Eu quero explicar para vocês, trazendo uma figura. Em alguns países, a moeda corrente tem o nome de peso, em razão do dinheiro físico ser cunhado em metal pesado. Assim, quanto mais peso
mais valor agregado à moeda. Essa é a ideia de honra, a noção de peso, a noção de valor, a noção de agregação de mais significado e importância. Honra é um peso moral que se atribui à pessoa honrada. A honra é a agregação de valor, de significado, de importância, de respeito, de valor, atribuído àqueles a quem nós honramos. É atribuir o mais alto peso de estima e consideração. É elevar os pais ao mais alto topo da importância e respeito. É demonstrar aos pais o mais alto grau de gratidão. É considerar os pais como detentores do mais precioso mérito. É ter os pais na mais alta conta e deferência. É atribuir aos pais o mais alto peso e considerá-los seriamente. Isto é que é honra. Honra é um peso moral. É interessante a posição que o mandamento de honrar pai e mãe ocupa nos 10 mandamentos, como já falei no início. Depois de amar a Deus, a primeira devoção e respeito são devidos aos pais. E quero ser enfático, ao sogro e à sogra. Deus e os pais. Esta é a ordem do amor e da honra. A seriedade da honra aos pais nunca pode ser exagerada, porque quanto mais honra, mais devemos honrar ainda. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Aqui nessa citação que Paulo faz em Efésios capítulo 6, versículos 2 e 3, Paulo faz uma referência a Deuteronômio capítulo 21, versículos 18 a 21. A referência é que quando um filho era desobediente e rebelde, os pais podiam levá-lo perante as autoridades e solicitar que fosse apedrejado. Paulo está se referindo a isto, embora, claro que Paulo não está endossando essa prática, porque Paulo foi um grande defensor da graça, da misericórdia e da justiça do amor de Deus na nova aliança. É claro que o significado da palavra para que te vá bem e vivas longo tempo sobre a terra é porque naquele tempo da lei o jovem poderia ter a sua vida muito encurtada se ele fosse rebelde. Hoje não é assim. Hoje a pessoa morre de velha e não aprende a honrar aos pais. Aqui nessa citação, Paulo faz uma referência a Deuteronômio, que diz assim: quando alguém tiver um filho contumaz e rebelde, que não obedecer à voz do seu pai e à voz de sua mãe, e castigando eles, lhes não der ouvidos, então seu pai e sua mãe pegarão nele e o levarão aos anciãos da sua cidade, à porta do seu lugar, e dirão aos anciãos da cidade: este nosso filho é beberrão, contumaz, rebelde, não dá ouvidos à nossa voz, é um comilão e beberrão. Então todos
os homens da sua cidade o apedrejarão até que morra, e tirarás o mal do meio de ti, e todo Israel ouvirá e temerá. Paulo cita isto, mas Paulo não está defendendo essa prática. O que Paulo está defendendo aqui é a honra e o amor aos pais. É claro que essa lei foi superada pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo. E quero mostrar para vocês, quero que você pense comigo, se um filho rebelde, desse aqui que eu acabei de ler, fosse trazido perante um juiz, e esse juiz fosse a pessoa de Jesus Cristo, qual teria sido o expediente de Jesus? Teria apedrejado aquele jovem? Absolutamente não, porque nós temos um precedente, nós temos um outro exemplo da mulher pecadora que foi apanhada em flagrante adultério e foi trazida à presença de Jesus. Já falamos isso aqui há poucos dias, e aqueles escribas e fariseus hipócritas queriam que Jesus autorizasse o apedrejamento daquela mulher. E ele disse: aquele que estiver sem pecado pode começar o apedrejamento. Se aquele jovem fosse trazido à presença de Jesus, será que Jesus teria agido de forma diferente? Claro que não. Jesus teria dito a mesma coisa: aquele que estiver sem pecado, seja o primeiro que ele atire pedra. Queria falar um pouquinho sobre a motivação da honra aos pais. Antes do Senhor Deus dar os 10 mandamentos, Deus trouxe uma motivação para que o povo pudesse obedecer, amar a Deus e honrar uns aos outros. E a motivação está aqui em Êxodo capítulo 20, versículo 2, que diz assim: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Aqui está a motivação para honrar a Deus, para amar a Deus. Primeira parte da motivação ele diz: eu sou o Senhor teu Deus. E a segunda parte é aquilo que Deus fez para o povo, que te tirei da terra do Egito. Qual seria a motivação para os filhos honrarem os seus pais? A mesma coisa, o pai poderia dizer em um tom de humildade e não de arrogância: eu sou o seu pai, que te criei, que te eduquei, que te dei o pão, que te dei a educação, que te protegi. Essa é a motivação pela qual nós devemos honrar os nossos pais. Escrevendo aos Colossenses, Paulo afirma: vós, servos, obedecei em tudo a vossos senhores. Então, o apóstolo Paulo está dizendo: vós, servos, em tudo obedecei aos vossos senhores. Ora, se é razoável obedecer e honrar os nossos patrões, não seria muito mais razoável honrar pai e mãe? Ora, se é razoável obedecer em tudo aos senhores terrenos, de todo o coração, como ao Senhor, então é muito mais razoável honrar pai e mãe. Em Colossenses 3, versículo 20, diz assim: vós, filhos, obedecei em tudo os vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Há um texto bíblico aqui, em Mateus capítulo 15, que Jesus reforça a importância
da honra aos pais. Ele disse: então chegaram ao pé de Jesus alguns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem pão. Ele, porém, respondendo, lhes disse: por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo: honra a teu pai e a tua mãe. Então nós temos aqui uma disputa. Os fariseus chegaram para Jesus para acusá-lo, dizendo: por que os teus discípulos transgridem a lei de Deus, não lavando as mãos enquanto comem? E Jesus lhes respondeu: e por que vocês transgridem a mesma lei, não honrando pai e mãe? Qual seria a transgressão maior? Não lavar as mãos enquanto comem? Ou não honrar pai e mãe? Às vezes, para algumas pessoas, tanto faz uma coisa quanto a outra. Tanto vale lavar as mãos, quanto vale honrar ou não honrar pai e mãe. Mas a palavra de Deus é clara, que os valores de Deus são eternos, são colocados para sempre. E Jesus disse: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Como nós devemos honrar os nossos pais? Só quero ler rapidamente com vocês 9 exemplos de como devemos honrar os nossos pais. Honramos nossos pais pela obediência. É claro que essa obediência é quando nós somos menores. Devemos aos nossos pais toda a obediência. Agora, quando já somos maiores, principalmente casados, às vezes temos até melhor noção de algumas áreas do que nossos pais. Então não é o caso de obedecer pai e mãe na mesmo padrão quando éramos menores. Honramos nossos pais, sendo respeitosos para com eles. Às vezes a questão da obediência pode variar, dependendo da capacidade do filho ou da filha, por causa da sua maioridade, mas a questão de respeito nunca vai variar. Devemos sempre respeito absoluto aos nossos pais. Honramos aos nossos pais, cuidando deles. Esta é uma forma maravilhosa de honrar pai e mãe, exercendo cuidado físico, cuidado psicológico, proteção afetiva sobre eles. Honramos nossos pais sendo gratos a eles, reconhecendo o que eles fizeram e o que eles são para nós. Observando os seus conselhos. É importante desfrutar da sabedoria dos mais velhos. Honramos nossos pais vivendo uma vida de bom testemunho. O testemunho digno honra ao pai e à mãe. Honramos nossos pais demonstrando amor para com eles. Honramos nossos pais guardando a própria identidade de sexo.
Talvez essa seja uma das formas mais grandiosas de nós honrarmos os nossos pais, guardando a nossa própria identidade de sexo. Honramos nossos pais, aceitando e cumprindo o propósito de nossa vida. Eu quero chegar ao fim da nossa meditação, trazendo uma história, a interessante história de Nita. E aqui eu fiz questão de enfocar a importância de honrar sogro e sogra, porque a história que eu tenho é de uma nora e uma sogra. Nita era uma jovem recém-casada e ela com seu marido começaram a viver a vida a dois, morando com os sogros de Nita. Depois de alguns dias, Nita descobriu que estava muito difícil a convivência com a sogra, que era muito conservadora dos valores antigos, enquanto Nita era muito liberal e adotava um estilo de vida pós-moderno. Não demorou muito tempo e as duas já estavam rusgando o tempo todo por causa das suas opiniões opostas. Havia muita exigência da sogra e muita desonra da nora. Nenhuma das duas queria mudar suas atitudes. Nita se tornou muito agressiva com o passar do tempo e começou a odiar a sogra. Desenvolveu também um plano sobre como se livrar do problema. Um dia, tiveram uma grande discussão e o marido de Nita tomou partido da mãe. E Nita, muito irada, foi para a casa dos pais. Seu pai era um químico. Então Nita contou tudo o que estava acontecendo e então pediu ao pai que lhe desse um veneno, pois Nita estava decidida a envenenar a sogra, pois era o jeito que via para livrar-se do problema. O pai de Nita ficou muito chocado com aquilo e disse: se você envenenar sua sogra, além de ser uma tragédia, algo impensável, horrível, você e eu vamos parar na cadeia. Esta, disse o pai, não é a forma como você vai resolver o problema. Mas Nita estava convicta de que queria fazer aquilo e não cedeu. Então seu pai disse: tudo bem, mas depois não vai me culpar quando você estiver na cadeia. Por favor, disse o pai, faça tudo como eu te orientar. Então Nita concordou. Seu pai preparou um pó branco num vidro e deu à filha com a seguinte orientação: este é um veneno muito forte, cuidado. Então você vai colocar no suco, leite ou café da sua sogra, só um cabinho de garfo, pois assim ela levará de 4 a 6 meses para morrer, e o povo vai concluir que ela morreu naturalmente. O pai também lhe deu as seguintes orientações:
Olha, minha filha, para que você vá ganhando reputação das pessoas e para que você não seja censurada nem incriminada quando sua sogra morrer, você vai mudar seu comportamento de hoje em dia. Você não vai ficar discutindo com sua sogra, não vai ficar zangada com ela, não vai ficar respondona, nenhum tipo de desonra. Vai tratá-la com cortesia e respeito. Assim, quando ela morrer, tudo fica despistado. Nita, muito animada, que ficaria livre da encrenca e com seu potinho de veneno, voltou para a casa da sogra. Seguindo as orientações do pai, começou a colocar o veneno nas coisas que a sogra bebia. E começou também a mudar seu comportamento conforme o seu pai lhe havia orientado. Então, a sogra foi notando que Nita estava muito mudada. Começou a mudar também as suas atitudes. Depois de 5 meses, Nita já vinha adicionando o pó branco na bebida da sogra. Mas o clima da convivência já tinha mudado completamente. Acabaram todas as contendas e elas passaram a falar bem uma da outra para a vizinhança. Ficaram tão próximas como mãe e filha. Agora, Nita ficou muito preocupada, pois sua sogra poderia morrer a qualquer momento, pois o prazo que seu pai tinha dado já estava vencido. Então, correu depressa à casa do pai e lhe pediu: papai, por favor, rápido, me arrume um antídoto para o veneno que o senhor me deu para levar para minha sogra. Não quero mais que minha sogra morra, pois ela agora é como minha mãe e eu a amo demais. Seu pai deu uma boa risada e disse: que veneno o quê? Eu simplesmente te dei um potinho de adoçante. Eu pergunto, o que mudou aquela convivência? Foi o pozinho branco? Ou foi a atitude de Nita mudando de comportamento para com a sua sogra? Houve uma mudança recíproca, mas começou por um lado. Que Deus nos abençoe na nossa convivência familiar. Nós não vamos precisar de nenhum pozinho branco, porque nós temos o ensinamento da palavra de Deus. Honra a teu pai e a tua mãe. Pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Amém. Muito bem, meus irmãos, chegou um momento muito importante de orarmos juntos, mesmo que à distância. É o momento de estarmos diante do Senhor. É importante que nós tenhamos a consciência de se posicionar nesse momento. Nós estamos falando com o Rei dos Reis, com o nosso Deus. Sabe, eu quero contar uma historinha pequena para vocês. Eu e Larissa estivemos conversando a respeito disso. A celebração, ela tem que ser curtida da nossa casa, como se estivéssemos dentro do nosso auditório, com os irmãos, porque o Espírito Santo de Deus está
pronto para nos encontrar. Ele vem ao nosso encontro. Nós precisamos estar diante dele com reverência, com amor, com realidade de que ele é o rei. Nós não devemos estar sentados à mesa, ao sofá, e sim adorando, prostrando, de joelhos, louvando. Vamos orar por esse motivo, para que tenhamos ânimo para isso, para que tenhamos força para se encontrar com o Espírito Santo de Deus. Vamos orar também neste momento pelas necessidades pessoais, financeiras. Vamos orar também pelo saúde, que nós estamos precisando tantas pessoas contaminadas. Eu quero contar contigo, junto conosco neste momento. Senhor, nós estamos diante do Senhor, que é o Rei dos Reis, aquele que cura com o único toque das suas mãos. Senhor, nós estamos posicionados, Pai, reverenciando a Tua alteza, a Tua grandeza e clamando pela Tua presença em nossas vidas, na nossa vida financeira, Senhor Jesus. Vem tocando em todas as áreas, para que possamos, Pai, ser abençoadores do Seu reino, sermos pessoas disponíveis a Te servir. Senhor, pedimos pela área de saúde agora, Deus. Passamos por um momento de pico, talvez, descendo um pouco aqui em Brasília, mas o Senhor sabe o auge e quando vai terminar. Portanto, eu peço agora, neste momento, guarda os seus filhos, Deus. Toca a sua mão sobre cada um de nós. Aqueles que, porventura, estão contaminados, Pai, sara todos os sintomas, Deus. Faz passar desse vale, Deus, com o toque da sua mão. Aqueles que estão trabalhando, Pai, nos hospitais, nos escritórios, Senhor, livra, Pai, livra todas essas pessoas, Deus. Abençoa também enfermidades que não seja o Covid, Deus. Pessoas com câncer, com dores, Senhor, com enfermidades de saúde cardiológica, Pai. Nós sabemos que tem tantas pessoas sofrendo, Deus, e também pedimos agora, Pai, pela saúde da nossa alma, Deus. As pessoas estão sofrendo, Pai, nesse tempo de pandemia. Vem sobre cada casa, cada família, Deus amado. Quantas pessoas temos descoberto que estão se separando nesse período por não se suportarem em casa, Deus. Vem sobre cada lar, Senhor Jesus, sobre cada casa, Senhor Jesus. Pai, acampa teus anjos ao redor do teu povo, Deus, e levanta em nós um espírito de guerreiros, a lutar por famílias, Pai, a guerrear por crianças, jovens. Deus, em nome de Jesus, desperta em nós, reaviva em nós a vontade de te servir, de levar a sua palavra a essas pessoas, a essas famílias. Tem misericórdia de nós, tem misericórdia da nossa nação, Senhor. Em nome de Jesus, pedimos pela política brasileira, Pai. Limpa todos os escândalos, corrupção, Senhor. Só o Senhor pode cuidar da nossa nação. Nos abençoe nesse dia, nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Chegamos a um momento muito precioso e muito esperado por todo cristão, o momento da ceia do Senhor. Uma vez o salmista orou a Deus: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos coração sábio. Como é que nós contamos os nossos dias? Nós contamos por horas, por dias, por semana, por mês, por ano, por década, por séculos, por milênios. Durante toda essa trajetória na contagem do tempo, há uma cronologia muitíssimo importante que o cristão observa. Conforme nós temos em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 7, que diz assim: no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão. A igreja primitiva
cronometrava parte do seu tempo, contando pelo primeiro dia da semana, observando o primeiro dia da semana, e eles se reuniam com o fim específico e próprio de partir o pão. Estando no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão. É no primeiro dia da semana, sem prejuízo de outros dias, que nós nos reunimos para a ceia do Senhor. A ceia do Senhor, ela significa várias coisas para nós. Primeiramente, a ceia é uma ordenança. Ordenança significa um mandamento dado de Deus a nós. Deus nos dá uma orientação. Deus nos dá um mandamento. E Jesus disse: fazei isto em memória de mim. Então, a ordenança é a parte humana da preparação da ceia, na administração da ceia, na participação da ceia. É a parte humana. Mas a ceia também é um sacramento, ou seja, é a parte de Deus, aquilo que Deus faz a nosso favor. A ordenança é o ser humano na tentativa de ir ao encontro de Deus. O sacramento é Deus tomando a iniciativa de vir ao nosso encontro. E Jesus veio ao nosso encontro. Ele deu a sua vida. Ele foi morto. Ele foi sacrificado. Ele derramou o seu sangue. E ele ressuscitou por nós. Nós temos a palavra de Deus aqui em Mateus capítulo 26. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão. Está aqui dentro dessa tacinha. Tomou Jesus um pão. E abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. Então este pão é o símbolo e é o memorial do corpo de Jesus. Temos também aqui, a seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Enquanto que o pão é o memorial, é a lembrança do corpo de Jesus. O vinho ou suco de uva é o memorial, é a lembrança do sangue de Jesus. Convido a todos agora a se colocarem de pé, aí na sua sala, no seu lar, onde você estiver, para nós orarmos e consagrarmos ao Senhor o pão e o vinho, para o propósito exclusivo e santo da ceia do Senhor. Pai, nós te louvamos pelo teu grande amor, o amor que
transbordou sobre todo o mundo, de tal maneira que o Senhor deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pai, te louvamos por esse Jesus, que é o nosso eterno Senhor e Salvador. Pai, te agradecemos este pão e este cálice, os quais consagramos ao serviço, ao sacramento da ceia do Senhor, nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Pode pegar o seu pedacinho de pão e juntos vamos comê-lo em memória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Comamos o pão. Da mesma forma, com o mesmo propósito, com a mesma fé, vamos participar do cálice do Senhor. Tomemos todos do cálice. Que bom que nós podemos contar o tempo da nossa vida por semana. Daqui até o próximo domingo. Temos uma semana para viver. Viva em paz. Obedeça às orientações sanitárias. Cuide da sua vida. Honre seu pai e a sua mãe. Se você não os tiver mais, honre a sua memória, lembrando deles e sendo gratos a eles. Deus os abençoe com uma nova e maravilhosa semana. Em nome de Jesus. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo, e a comunhão e os dons, e o fruto do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, agora e sempre, em nome de Jesus. Obrigado a todos pela sua participação, que Deus te abençoe.